Podcast CNA na Escola. Ser bilíngue é pra já. Queridos ouvintes, voltamos com a segunda parte do episódio 7. A Keila segue conversando com o Renato e a Renata sobre ensino à distância. Acompanhe! Voltando aqui para o nosso tema de hoje, das tecnologias, eu quero que o Renato conte para a gente e para os nossos ouvintes o que é o CNA Go. Porque os nossos ouvintes sabem o que é o CNA na escola, né? Que é esse programa do CNA que leva toda a sua expertise de inglês programática, né? Para o ensino fundamental e médio. Conhece o CNA dos seus institutos, né? Das escolas que estão espalhadas pelas 5 regiões do Brasil. Mas conta para os nossos ouvintes aqui, Renato, o que é o CNA Go? Obrigado pela pergunta. Bom, o CNA Go é uma plataforma de ensino, né, de idiomas por meios digitais, que traz toda, enfim, autoridade e credibilidade de ensino de idiomas dos 45 anos aí do CNA. A gente traz isso de um jeito, na verdade, totalmente novo, né? Diferente dos cursos regulares, né, onde você tem, de fato, um professor que vai transmitindo o conhecimento, guiando os alunos a partir, né, de cada uma das aulas, estimulando ele a se desenvolver. No CNA Go isso acontece por meio de uma plataforma digital. Então, o que a gente viu mais recentemente aqui no mercado de idiomas foi uma profusão enorme de novos players nesse mercado digital, né? O que a gente percebe é que, assim, nenhum desses players, de verdade, assim, tem conseguido fazer com que as pessoas dominem o idioma. No caso do CNA Go, a gente traz a combinação entre a parte da tecnologia, algoritmos e tal, que expõe o aluno a atividades onde ele vai criando as suas hipóteses de como resolver aqueles problemas, desenvolvendo vocabulário, etc. Mas tem a figura do professor ali como alguém que o apoia nessa jornada. Então, você tem professores online, em qualquer momento de dúvida, você pode, enfim, ao simples clicar de um botão, você acessa uma pessoa, um ser humano, não é um robô, tem um Sim. ser humano ali que te atende de forma personalizada para você, né, entendendo ali a sua dúvida em específico e tentando trazer a solução. E a gente tem as aulas de conversação. Nessas aulas, no conceito ali de aula invertida, né, todo o conhecimento, todo o conteúdo foi transmitido por meio das atividades na plataforma, e nas aulas de conversação é o momento que você vai lá praticar de fato o idioma, né? A gente acredita que se você quer aprender a falar inglês, você precisa falar, né? Então, a gente tem essas oportunidades dentro do CNA Go em que você tem essas aulas de conversação, né? São sempre com pessoas do mesmo nível, então você se sente ali à vontade de se expressar, você sempre está praticando a conversação. A gente usa recursos ali dos breakout rooms, onde a gente coloca as pessoas, né? Mesmo que eu tenha uma turma com 15 pessoas, mais ou menos, eu consigo quebrar essa aula em aulas menores para que, de fato, eu consiga estimular que todo mundo tenha a chance e a oportunidade de se expressar e de praticar. Então, a gente, de fato, traz um conceito bem diferente. E mesmo na parte da plataforma em si, né? Onde a gente tem os exercícios e tal, a figura do professor é fundamental, embora de um jeito diferente. Porque os nossos professores estão o tempo inteiro monitorando como as pessoas estão se relacionando com aquelas atividades. Aonde ela está com mais... Por que essa aqui ela não está conseguindo performar tão bem e naquela ela consegue? Será que eu consigo fazer pequenas alterações na atividade e aí com os dados gerados a partir do relacionamento das pessoas com a plataforma, a gente consegue tirar insights e criar oportunidades de aprendizagem cada vez melhores. Então, a gente vai criando um sistema vivo, né, que está se aperfeiçoando o tempo inteiro e, enfim, tornando esse aprendizado, né, o nosso objetivo, né, a gente tem essa missão de fazer com que o aprendizado seja mais rápido, mais fácil e mais acessível, né? Esse é um pouco do nosso objetivo. Legal. E aí, eu tenho algumas curiosidades. Qual que é, em geral, o maior público do CNA Go? A faixa etária desse público? Você sabe dizer pra gente? Hoje o CNA Go foi voltado para o público adulto, urbano, né? Aquela pessoa que está na correria de
conciliar um monte de coisa, casa, trabalho, estudo. A maior parte ali do nosso público está concentrado na faixa dos 18 aos 30 e poucos anos. É engraçado, assim, que é um pouco mais feminino, 65% da nossa audiência aí que é formado por mulheres. Porque as mulheres realmente estudam mais, né? Eu tenho um pouco essa convicção mesmo. As mulheres acabam demonstrando mais disciplina. É uma plataforma que exige mais disciplina, né? Porque você tem o apoio dos professores, mas você tem que trilhar o seu caminho mais sozinho, de forma mais independente, diferente de um curso regular, que, olha, você está aqui, tem a aula tal, tem alguém que está ali te puxando, né? No CNEAGO, ele é um pouco mais independente, então exige mais disciplina e, de fato, assim, eu acho que as mulheres, de forma geral, sem obviamente generalizar, acabam demonstrando mais aptidão para essa coisa mais disciplinada e mais independente, né? Não, de fato a gente tem pesquisas que mostram que as mulheres estudam mais no Brasil mesmo, né? Tem mais anos de estudo que os homens e tem mais mulheres na escola, tanto no ensino fundamental médio como no superior do que os homens, né? Mas por que eu fiz essa pergunta para você, Renato? Muita gente que está nos ouvindo são às vezes pais de alunos, professores que não são professores de inglês, são professores de matemática, geografia, física, e às vezes a pessoa quer aprimorar o inglês dela e não sabe como. E por meio do CNEAGO, a gente acaba tendo aí uma oportunidade de oferecer um pacote completo, né? Então, o seu filho está estudando inglês e você, sei lá, é um advogado, arquiteto, né? É um designer, enfim, você não estudou tão bem lá nos anos 80, nos anos 90, você tem a chance de treinar, não é verdade? Perfeito. A gente entende muito isso mesmo. O CNEAGO, ele é mais uma alternativa para que você consiga se desenvolver no idioma, né? Quando a gente olha de forma geral, acho que isso deve ter sido falado também em outros episódios aí dos nossos podcasts, embora a gente tenha tido esse aumento brutal de oferta de cursos, aplicativos, novidades surgindo, o nível de proficiência no inglês no Brasil permaneceu estável e muito baixo, assim, né, de forma geral. Então, assim, existe, né, eu tenho a convicção de que existe, sim, enormes oportunidades de novos formatos, novos jeitos, para que mais gente acredite que possa se desenvolver no inglês e traga com isso todos os benefícios de você se tornar um fluente no idioma, né? A gente está indo aí para um mundo pós-pandemia, em que as pessoas vão trabalhar mais à distância, em que o mundo vai ficar menor, né, mais global e tal. Então, falar o idioma vai ser um negócio absurdamente indispensável. Então, eu acho que, assim, tudo é válido para que a gente consiga, de fato, aumentar o nível de proficiência do brasileiro. Isso vai ser fundamental para a gente desenvolver o país, as pessoas, e oferecer para elas cada vez mais oportunidades. Com certeza, assim, o CNEAGO não vai atender todo mundo. A gente tem diversas outras soluções, o curso regular do CNA, as live classes agora com uma outra alternativa. A gente traz aí uma modalidade diferente que pode atender a esse público que está buscando uma flexibilidade, uma conveniência, uma coisa assim mais ligada nesse mundo digital, né, rápido. Então, eu acho que é para essas pessoas aí que a gente está querendo construir essa solução. E, felizmente, isso vem... o caminho que a gente vem trilhando vem se mostrando bastante bem sucedido, a plataforma vem crescendo, isso deixa a gente bastante orgulhoso. Que bom. Renata, como que você vê essas iniciativas como a do CNEAGO? Porque você é uma grande pesquisadora da área, né, do ensino de inglês por meio de várias plataformas e por várias modalidades, digamos assim. E como que você vê essa retomada, às vezes, do aprendizado já na fase adulta, né? Como é o público aqui do CNEAGO e como pode ser o público dos nossos ouvintes, por diretores, coordenadores pedagógicos que não são necessariamente formados em inglês, não são professores de inglês, mas que gostariam de aprimorar a sua própria fluência. A minha, de verdade mesmo, honestamente, a minha visão é que isso é muito positivo. Tá. Porque é bastante cansativo a gente ouvir a pessoa dizendo assim, eu fiz tantos anos de tal escola, estudei tantos anos de outra escola, nunca saí do básico. Nossa, gente, é triste, não. Né? Você pode ter dificuldade, sim, mas com certeza você não tinha achado a maneira mais legal de você aprender, ou a maneira mais legal no sentido não de ser divertida, né, mas assim, não é para fazer piada em aula e tudo mais, mas aquela maneira que você aprende melhor. Então, sim, eu acho que essa variedade
esse cardápio, né, que o Renato descreveu para a gente agora, mostra que existem opções para todas as pessoas. Você só tem que descobrir qual é a que cabe melhor para você. Sim. Hoje em dia, e aí de novo vai parecer super chavão, mas hoje em dia você dizer que não sabe inglês é complicado. O mínimo você tem que saber para você conseguir fazer parte da comunidade, de uma comunidade global, né? Se você vai usar o seu celular, você tem que ter ali um mínimo de compreensão para que você consiga sair da tela inicial, né? Para você programar para o português, por exemplo, né? Pois é. Então, eu acho que é muito válida essa abertura. Eu acho mais válida ainda essa personalização que está surgindo. Sim. É algo que a gente não tinha na educação à distância, que a gente não tinha em cursos nesse modelo, né? Em cursos em 2002, 2003, 2005, você tem aquele pacote, você faz as questões, independe do quanto que você não gostou do assunto, aquilo lá está pronto. Hoje em dia você não tem isso. Então, o que o Renato descreveu me traz bastante satisfação em saber que está acontecendo, porque mostra para mim que está sendo considerado quem são as pessoas que estão buscando o curso, e não é um curso fechado que diz, eu estou aqui, vem até mim. A gente está fazendo um movimento contrário hoje em dia, vamos até vocês, quem vocês são, o que vocês precisam, e a gente vai adequar às suas necessidades. É lógico que existem certas coisas que são obrigatórias, né? A gente vai ter que passar por, então a gente vai ter que aprender certos tempos verbais, talvez ninguém goste. A gente vai ter algum sofrimento, sempre faz parte. Mas eu acho que essa possibilidade de personalizar muda bastante a relação que o adulto vai ter com o aprendizado do idioma neste momento da vida dele. Sim, e aí só pra gente até ilustrar um pouco o que a Renata colocou, em junho de 2019, a revista Exame publicou uma pesquisa que foi feita pela Reis Brasil, que é uma empresa de recrutamento e seleção. E eles mostravam nessa pesquisa que 91% das empresas no Brasil exigiam um nível mínimo de inglês para ingressar nas empresas. Gente, 91% das empresas no Brasil, a gente está falando que praticamente só o setor público não está exigindo o inglês como um segundo idioma, né? E o que a Renata falou é absolutamente verdade. Hoje em dia, quando você diz que não sabe o mínimo, não sabe falar o básico, é até constrangedor em algumas situações, porque o inglês se tornou de fato uma língua franca. Mas apesar disso, 3% da população brasileira tem o inglês como um idioma fluente, né? Então, a gente vê que o gap é muito grande, né? A gente tem aí um cenário que há muitos esforços por parte das escolas, dos professores, das instituições de ensino, mas a gente ainda tem uma gama, né? Mais de 200 milhões de brasileiros que ainda não tiveram contato com esse idioma, de certa forma. O que eu acredito em cima disso é que, assim, né, quando a gente fala de tornar essa educação mais acessível, né, quando a gente fala de mais rápido, mais fácil, acho que tem um pouco da solução, de fato, técnica, educacional e tal. Mas quando a gente fala de mais acessível, aí a gente está falando também de novos modelos, talvez, de negócio que sustentem uma solução em torno disso, né? Eu acho que, né, talvez aí de forma um pouco rasa, mas assim, a minha sensação é que tem muitas das pessoas que não abraçam o idioma, de fato porque não conseguem investir na sua formação, não tem recursos para investir. Quando a gente olha para a população brasileira como um todo, né, de fato o nível de renda das pessoas é muito baixo e a quantidade, né, de renda dedicada à educação é menor ainda, e a quantidade de renda dedicada a uma educação complementar como de uma segunda língua enfim, menos ainda. Então, assim, é muito, muito pouco dinheiro, né? Quando a gente olha aí para soluções mais acessíveis que a gente tem hoje, elas de fato ainda não conseguem transformar isso em aprendizado real. E as soluções que conseguem acabam sendo soluções que oneram mais no bolso. Então, de fato, eu acho que a gente tem aí, como indústria mesmo, como um desafio de negócio, encontrar algo que consiga
de um lado, entregar a solução técnica que resulta em aprendizado, e do outro, um modelo de negócio sustentável que faz com que a gente consiga trazer essa solução a um preço bastante acessível para o consumidor final, né, para o aluno ali na ponta, né? Esse é o desafio, que nos entusiasma, né, que nos deixa entusiasmado ali no nosso time, é isso que nos move todos os dias, para tentar encontrar de fato uma solução para isso. E Renata, como que você vê, né, essas questões, você que tem pesquisado bastante, eu queria que você falasse um pouco, como o Renato disse, o Brasil é um país de renda muito baixa para a maior parte da população, e a maior parte da população tem acesso educacional pelas redes públicas, né? Hoje o CNA na escola, ele tem também o programa CNA na escola pública, né, que visa levar um ensino de qualidade de inglês para a escola pública. A gente sabe que por muitos anos os nossos professores da escola pública de inglês tinham uma formação deficiente. Então, como que você vê isso na escola pública? Olha, é um dos assuntos mais difíceis, né? Porque, como você colocou, a diferença é muito grande, e a gente pensar, inclusive, na escola pública aqui de São Paulo é completamente diferente a gente pensar na escola pública lá na comunidade ribeirinha no Amazonas. Sim. Né? Então, a gente sabe que existem diferenças, inclusive, entre escolas públicas, entre acessos e comunidades. Claro. E a gente sabe também que a política educacional brasileira orienta que a língua inglesa seja ensinada a partir do 6º ano. Do 6º ao 9º, lá está como fixo, e no ensino médio está dentro de áreas de linguagens. Então, vamos pensar, a gente fica bastante delicado, né? Porque olha o descompasso que a gente tem. Então, se você tem condições financeiras de estudar numa escola particular, de pagar uma escola particular para o seu filho, ele pode começar a estudar inglês com 1 ano e meio. Enquanto, se você não tem essa condição, ele vai esperar até os 11 anos de idade para começar a estudar, e ainda assim, quais são os requisitos, quais são as experiências que ele vai ter. Eu diria que é um esforço que, se a gente honestamente for depender exclusivamente de políticas públicas, a gente vai patinar bastante, porque não é uma prioridade esse tipo de ação agora, né? Me parece. Então, é bastante satisfatório perceber outras instituições fazendo ações diretamente com os professores das escolas públicas, com parceria e com os alunos. Eu acho que isso ajuda a gente a vencer um pouquinho da desigualdade, mas a gente está muito longe de conseguir resolver o problema. E eu estou chamando de problema porque é uma questão até de cidadania, né? Vamos dar a oportunidade. Sem dúvida. De desenvolver, de ter o aprendizado. E aí não só de inglês, de espanhol também. Poxa vida, a fronteira que a gente tem com países falantes de espanhol, por que é que a gente não investe nisso com qualidade? E aí outras situações, né, comunidades indígenas, por que não? E aí viram uma problemática sem tamanho, que aí precisaria de mais umas 3 edições de podcast mesmo para a gente conseguir tratar. Mas eu diria assim, eu tenho infelizmente, muita pouca esperança nas políticas públicas que tenham este foco de vencer essa desigualdade. Em contrapartida, a gente, com a regulamentação da BNCC, e aí os materiais que foram aprovados no PNLD, que seguem a BNCC e que tem todo um raciocínio, né, para favorecer a cidadania, favorecer o desenvolvimento da língua, ainda que seja em um período curto, eu tenho esperança de que isso ajude. Sim. E que isso contribua. Mas fico muito satisfeita com as ações de instituições, de organizações, enfim, sem fins lucrativos ou mesmo privadas, que ajudam a vencer esse buraco que a gente tem, que é um buraco. Né? Eu acho que se tem uma coisa que a pandemia do novo coronavírus mostrou, é que quando as pessoas, por iniciativa própria, as empresas privadas, por iniciativa própria, elas começam a agir em prol da comunidade, em prol da sociedade, as ações positivas superam o que as próprias políticas públicas podem fazer. Né? A gente tem muita força, as pessoas têm muita força nas mãos, né? E se a gente quiser de fato compartilhar, é possível estender, né? Porque é isso que você falou, aprender inglês é uma oportunidade,
né? Que vai te dar outras oportunidades e muitas vezes isso, como política pública, tem ficado lá, né, embaixo da mesa de muita gente. Então, talvez seja isso, a gente arregaçar as mangas, como o CNA tem feito com o CNA na escola pública, né, e fazer o possível. Lógico que a gente não vai conseguir, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, um país continental. Sozinho uma instituição não consegue, mas, né, se cada um fizer a sua parte, a gente chega num cenário melhor, né? E aí, Renata, aproveitando essas alternativas, você já publicou vários livros, participou de várias publicações que falam sobre aprender inglês por meio de filmes, de séries, por meio de vivências cotidianas. E isso hoje, de certa forma, é mais acessível para a população brasileira como um todo, né? Todas as crianças, todos os jovens, adolescentes têm aí um celular na mão, mesmo na periferia, mesmo que com uma internet ainda precária. Mas como que você vê esses recursos auxiliando os professores na dinâmica de ensino e auxiliando os estudantes na aprendizagem? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar exatamente isso que você colocou. É um recurso. Sim. Então, simplesmente assistir um filme em inglês, uma série em inglês, não vai te fazer aprender inglês. Eu tô tentando isso com turco na Netflix e não deu certo, gente. Não funcionou. Então, não adianta, tá? Eu tentei, não funcionou. Mas, então, assim, é um recurso. E por ser um recurso, isso quer dizer que existem certas pessoas que vão ajudar a gente que no caso o professor, ajudar a gente a organizar como é que a gente faz uma boa utilização desse recurso. O material, um filme, um seriado de televisão, enfim, que esteja um canal de YouTube ou algo parecido, é de extrema valia por ser materiais que são autênticos, ou seja, eles não foram criados com um objetivo pedagógico, ninguém criou a série X porque queria ensinar inglês. Uhum. A pessoa criou a série X, como se fala num determinado local, e aí a partir disso você pode trazer essa experiência para o seu aluno. Então, eu acredito que seja algo muito vantajoso para se tratar de aspectos sociais, de aspectos culturais, de aspectos discursivos e aspectos linguísticos. Quando se estuda um idioma, não é apenas usar um seriado para retomar o verbo no passado, por exemplo, como a gente via acontecer muito, né, quando as pessoas começaram a buscar esse tipo de recurso, assim como faziam com canções, né, com músicas. O que a gente tem que conseguir perceber é que esses recursos, eles são exemplos da língua, eles são exemplos de transformação, eles são exemplos que podem ser utilizados na conscientização do aluno e que ele não pode ser um recorte de uma realidade, então ele não pode ser tido como é assim que se fala nos Estados Unidos, não, é assim que se falava nos Estados Unidos na década de 90 por este grupo de nova-iorquino aqui, ó, que você está assistindo. Sim. O que é muito diferente de você generalizar. Então é por isso que a gente precisa do professor, né, para ajudar nessa orientação, para ajudar nessa conscientização. E sim, é de extrema validade a gente fazer a utilização de séries e filmes e tudo mais, porque eles ajudam a criar aquilo que o Renato falou agora há pouco, que é um interesse, né? Ele motiva, ele cria aquela paixão por você querer aprender o idioma. Você tem uma motivação que fica muito mais próxima do que alguém te dizer, aprende inglês que um dia você vai precisar. Não é um dia você vai precisar agora, porque se você gosta deste assunto, você vai poder compreender o que o personagem do seriado está falando, você vai poder interagir com outras pessoas que gostam desse seriado na internet, você vai poder fazer parte, enfim, de um outro mundo, um outro universo que vai que conhecer o idioma e ter a familiaridade com os termos que sejam utilizados no seriado, por exemplo, vão te possibilitar. Então, eu acho que a valorização pelo material autêntico, que é algo que inclusive está na BNCC, então é algo que a gente encontra nos livros que foram aprovados no PNLD, né, que a gente estava falando agora da escola pública, são de uma riqueza enorme e eu acho que são determinantes nesse mundo, não só no pandêmico, né, mas no século XXI, em que a gente precisa conhecer a realidade de utilização da língua e a gente precisa saber quem são os falantes que usam aquela língua para a gente tirar aqueles estereótipos que talvez tenham sido criados e que muitas vezes as famílias têm, né, os pais têm e acabam levando para os filhos. Então, eu acho que o romper com o estereótipo e mostrar que a língua inglesa é utilizada por uma comunidade gigantesca
Pois é. E que vale a pena, assim, a gente investir. Pois é, acho que uma coisa que a pandemia mostrou, já que a gente tem visto muitos discursos do Tedros Adhanom, né, que é o presidente lá da Organização Mundial de Saúde, é isso, você vê um indiano, né, com seu sotaque indiano falando inglês, e é muito bonito a gente ver isso, né, quantos povos utilizando esse idioma para sua comunicação. Né? E Renato, conta pra gente como que no CNA Go os filmes, as séries, esses recursos que a Renata comentou aqui são usados. Bom, esses recursos são bastante usados nas nossas aulas, né? Visto que são assuntos de muito interesse, né? Enfim, a gente tenta se apropriar bastante das questões aí da cultura pop e tal, para criar, enfim, estímulos, em especial as aulas de conversação, né? A gente tem inclusive, algumas das nossas experiências, né, de aulas são aulas temáticas, né? Uma, inclusive, dedicada só ao universo dos filmes. E a gente percebe um engajamento bastante interessante, assim, dos alunos. Eles se sentem mais à vontade, né, de se expressar, falam de coisas que gostam. Então, acaba sendo um recurso que a gente utiliza bastante para, enfim, tentar engajar a turma a se desenvolver mais. Legal. Bom, gente, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né? O CNA lançou esse podcast pioneiro para discutir questões relacionadas à educação, e a gente tem visto que muita gente tem se inspirado nessas nossas conversas, inclusive, para pensar, né, o que fazer com as suas escolas e tudo mais. E eu queria que vocês falassem um pouco como vocês veem esse mundo da educação descer depois do coronavírus. Vamos pensar assim, sabe aquela história de que o espaço é o terceiro educador? Então a gente tem o primeiro educador, a família, o segundo educador, o professor, o terceiro educador, o espaço. Então eu acho que a primeira coisa a gente vai valorizar o espaço, né? Porque a gente tem uma outra percepção agora da importância do espaço, e ao mesmo tempo a gente vai ter que ter um outro olhar. Então o que mais que é espaço? O que mais é esse espaço terceiro educador? Também, aí é uma expectativa minha, assim, que desejo intenso, se eu pudesse escolher um gênio agora e pudesse fazer um único pedido, seria que as pessoas percebessem que existisse a real valorização do professor pós-pandemia. Então, esse momento descer, né, seria das professoras, das pessoas perceberem, né, criar uma cumplicidade entre as famílias e os professores, porque eles perceberam que não é fácil tratar de 35 crianças ao mesmo tempo, porque os pais com uma criança sozinha às vezes não deram conta. Perceberem qual foi o enfrentamento que todo mundo viveu, e o grau de exposição que a gente teve, porque nunca, na minha opinião, a escola, a sala de aula, o conteúdo, a fala do professor ficou tão escancarado como a gente teve agora. Todo mundo sabe como é que é a aula de todos os professores, né? Porque tá ali, você passa na sala, você escuta a aula. Então, eu realmente gostaria, assim, que tivesse como um pós-pandemia uma maior cumplicidade, que percebessem que a gente está trabalhando em equipe, sabe? Que o objetivo principal é a formação, o conhecimento, o desenvolvimento de uma criança, e aí se for adulto a mesma coisa, né? O desenvolvimento do idioma, enfim, é o aprendizado. Eu acho que esse, para mim, é o principal elemento que eu espero que fique no pós-pandemia. Junto com isso tudo, vai vir com certeza as questões de gestão, as questões de tecnologia, as questões de aprimoramento, porque todo mundo percebeu o que deu certo, o que não deu, o quanto que custa fazer dar certo, né? O quanto de verba as escolas têm. Ficou também muito escancarado o quanto que se gasta com cada uma das coisas. As escolas algumas tiveram que colocar publicamente até quanto é que se economizou tendo aulas remotamente, que a economia foi mínima, né? Vocês sabem disso. Então, assim, a minha resposta é essa. Eu espero mais cumplicidade, que todo mundo perceba que a gente é uma equipe, que a gente é um grupo. Legal. E você, Renato, como vê esse mundo descer depois do coronavírus? Muito legal. Renata, gostei muito da sua visão. Eu compartilho também bastante com ela.
o que eu mais vejo, assim, eu acho, desse mundo pós-coronavírus e tal, é um mundo em que a gente vai criar, de fato, novos formatos, né? Um pouco daquilo que eu falei um pouco mais cedo, mas que é a gente começar, né, a quebrar alguns preconceitos. Todo mundo ganhou uma digital literacy, né? As pessoas ficaram mais versadas nas ferramentas digitais. Eu acho que a gente perdeu um pouco do preconceito, né? De usar muitas dessas coisas. A gente está vendo essa quebra de preconceitos, seja no uso das ferramentas de comunicação digital, seja no trabalho remoto. A gente começa a perceber que tinham coisas que nos amarravam e que, a gente pode ser mais simples, pode ser mais fácil, pode ter mais qualidade de vida das pessoas envolvidas. Então, eu acho que isso são ganhos que vão ser permanentes e vão estimular a gente a começar a desenvolver novas formas, né? Essa história do espaço que a Renata traz é fundamental, né? Uma das coisas que eu imagino, né, nessa criação de novos formatos é de fato um ressignificado do espaço. O espaço, para só juntar as pessoas para ver passivamente um conteúdo, é um desperdício do potencial que aquele lugar de encontro, de experiências e tal pode trazer para o aprendizado das pessoas, né? Esse tipo de, né, essa relação mais passiva, grava um filme, assiste o celular no ônibus, sei lá, mas vamos usar o espaço para construção de fato de coisas mais, né, mais sensoriais, mais sociais, que é próprio do espaço, né? E a tecnologia vai oferecer outros recursos, outros jeitos de fazer as coisas. Então, eu acho que a gente vai ver bastante coisa. Isso falando especificamente só das questões educacionais. Mas quando a gente fala do negócio educação, a gente também tem uma série de outras possibilidades surgindo aí, né? Formas diferentes de se relacionar com o aluno, de forma mais segmentada, mais, né, individualizada, e também mais massificada, eu digo assim, massificada, personalizada, mas de forma em escala, né? Sim. Então, eu acho que se a gente conseguir imaginar um negócio da educação que seja mais ágil, mais prático, mais simples, mais barato, eu acho que isso também, lá na ponta, vai ser fundamental para que mais pessoas se engajem, né? A gente leve mais conhecimento e aprendizagem para mais gente e consiga canalizar os recursos, de fato, para onde eles são mais necessários, né? Que é de fato nos professores, nas ferramentas que estimulam o aprendizado e nesse tipo de coisa. Então, eu adoraria ver um mundo pós-coronavírus nesse sentido, assim, né? Da gente ressignificando as coisas e tornando as coisas mais bacanas, né? E eficientes, no melhor que cada um dos formatos, cada uma dos canais e das plataformas tem a oferecer. Eu acho que, nossa, é bem isso. E confesso a vocês dois que as falas de vocês me deram até mais esperança. Porque eu acho que, como muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo todo, tem dias que eu acho que o mundo pós-coronavírus vai ser um mundo melhor. Tem dias que eu acho que vai só ladeira abaixo, entendeu? Então eu acho que todos nós estamos nessa oscilação, né? A gente tem visto muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Mas como a Renata falou, se a gente se juntar, eu acho que essa é a questão, né? Se a gente se juntar para fazer do mundo um mundo melhor, valorizando cada pessoa, cada profissional, né? E o professor é um profissional que historicamente no Brasil tem sido deixado de lado. Se a gente resgatar o valor do professor, muita coisa tende a ser melhor, né? Então, eu agradeço muito aos dois, ao Renato Canho, Renata Conde de Souza. Convido os nossos ouvintes a continuarem a ter esperança conosco aqui nesse podcast, né? E fazer das nossas escolas melhores, né? Então, eu agradeço a todos e espero vocês no próximo episódio. Obrigada. Perdeu algum de nossos episódios? Então entre no Spotify ou no YouTube, ouça, siga e fique por dentro de tudo que acontece no mundo bilíngue. Podcasts CNA na Escola, ampliando o debate sobre educação para além da sala de aula. Você ouviu mais um podcast CNA na Escola, o ensino de inglês com voz própria.